Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos ver como é a Goetia, ou Goécia, usada dentro da maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu coração, que é faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o seu like e ative as notificações. E assim você fica por dentro de todos esses assuntos relacionados à maçonaria. Você que é uma pessoa perspicaz, também vou fazer um convite para você conversar com um especialista e fazer o planejamento financeiro da sua vida. Pense em você, na sua família e no seu futuro, certo? Então, vamos lá. A pergunta é do querido aqui Fábio Vieira, 1980, certo? Entenda o propósito de cada linha da maçonaria. Foi um vídeo que eu soltei há pouco aí, certo? Fazendo a gravação, dele colocou ali, ó, grande mestre Luiz, grande mestre Miller, obrigado, grande, 1,80 m. Poderia falar mais sobre Goetia e como ela é utilizada dentro da organização, né, da ordem maçônica, obviamente falando. Então vamos entender o que é tal da Goetia. Até tem um vídeo antigo, né? A gente sempre tem que estar revendo essas coisas. Tem um vídeo antigo que eu falei dessa. O que é a Goetia? Né? Na verdade é a arte das góis. Né? Eram aquelas carpideiras que iam antigamente lá na Grécia Antiga, né? O berço da civilização, basicamente, Grécia, Roma e tal, né? O pessoal era contratado, na verdade, contratado para ir chorar nos velórios, certo? Então isso aí é um costume que quem é mais antigo ouviu falar, ou muitos até participaram, viram essa coisa acontecer. Hoje, obviamente, se perdeu essa questão, né? Mas a Goetia, na verdade, é a arte das góias, né? Que iam lá, ficavam fazendo oração, ficavam chorando, né? Ficavam trazendo, lamúrias, se lamentando pela morte daquela pessoa, iam lá no velório, na verdade, né? E você vê, não é uma coisa cristã isso daí, né? É muito antes do cristianismo, né? E só que continuou. Tem alguns costumes, isso é um costume, né, que foi se perpetuando. E depois começaram a surgir as fórmulas da questão. Ah, como que faz isso? Como é que chora? O que tem que fazer? O que tem que ficar recitando? Orações e tal, né? Obviamente tem que se colocar, né, nesse contexto de religiosidade, para você entender uma religião, você tem que colocar ela no seu tempo e espaço. Tá? Seu tempo e espaço. Então, naquele determinado tempo e espaço antigo, tinham determinadas características, né? Depois do advento do cristianismo, depois teve outras características, né? Que na verdade o cristianismo acabou adotando isso daí, alguns costumes antigos, né? Ditos pagãos, certo? Então, esse daí foi um deles. Esse, para quem não sabe, esse daí foi um deles. E no decorrer dos séculos aí, foram sendo feitos vários, assim, a gente pode pôr, a gente chama grimórios antigos, né? São na verdade, poções mágicas, procedimentos mágicos, né? Com o intuito de alcançar um plano mais sutil para trazer algum resultado, que é a magia, isso daí, né? E daí nós tivemos algumas coisas muito interessantes, já falei em alguns livros, eu acho que na tradição maçônica, no Arte da Maçonaria, com certeza, né, já falei dessas questões, já falei em alguns vídeos aqui, que nós tivemos um período na história que de fato foi problemático, no meu ponto de vista. Por quê? Muitas obras, né, o que o pessoal fazia, afinal de contas? Opa, beleza. Pegavam uns papel solto, falando assim, pegavam uns papéis soltos ali, né? Aquelas antigas anotações, livros de receita de bolo, essas coisas, e juntava numa coisa só. Na Idade Média surgiu aquele movimento que a gente conhece, né? Que são o movimento das pseudoepigrafias, né? Então tem muitos livros, né? Que foram concatenados, né, e atribuídos a pessoas muito mais antigas, etc e tal. Então, se você estudar as Sagradas Escrituras, nesse conceito, né, limitando esse conceito da Goécia, né, se fala muito que o rei Salomão teria prendido os 72 demônios, certo? Teria suplantado, teria dominado, né, essas divindades, e por isso que ele era o homem mais sábio da terra. Então, surgiu lá as Chaves Menores de Salomão, o Lemegeton. Esses livros são da Idade Média, né, que foram justamente livros criados, né, que foi um apanhado de coisas feitos para vender.
né? Então o pessoal queria grana, esse como outros que existem por aí, né? Então existem vários e vários grimórios nesse sentido, até talvez o mais conhecido aí de todos, aí do povo aí de forma geral, seja o livro de São Cipriano. Ele também entra na mesma pegada, né? Uma série de receitas, né, que foram sendo concatenadas em determinado período da história, foi feito um livro, se atribuiu a São Cipriano. Né? Nem tudo aquilo lá é de São Cipriano, uma coisa ou outra tá, mas daí o pessoal começou a querer aumentar um pouco a história. É assim, se você pegar o livro, começar a fazer bases comparativas, que é assim que é a pesquisa, com outros movimentos que ocorreram em idades, e principalmente você observar que antes daquilo nada existia, né? Então fique bastante esperto, né? Então fique muito esperto com essas questões, porque nós tivemos de fato esse período das pseudoepigrafias, né? Que eram livros feitos, né, e até hoje tem muita coisa nesse sentido, né, são livros feitos que trazem uma determinada sabedoria, né, uma sabedoria específica que era atribuída aos antigos, né, que isso daí chama sempre muita atenção. Então a história da Goécia é essa, para quem não sabe. Né? Do que trata esse livro? Né? Você tem lá o triângulo de manifestação, depois você tem o círculo mágico das bruxas, certo? Que daí você vai ter que fazer uma interpretação para procurar entender que lá será que é uma aura ou é um círculo desenhado, ou aquelas letras trazem o poder, né? Pneumatron, não sei o que, e tá, certo? Faz horas que eu não vejo esse livro. E ali traz, né, uma questão de invocação para você fazer a evocação, né? Porque você evoca no triângulo mágico, né? Você está dentro, você está protegido, você é um mago, né? Você é um mago, está protegido dentro do círculo mágico, certo? Que é um desenho, é um círculo, certo? E daí você tem um triângulo de manifestação, que é onde você evocar, né? Porque invocar é para dentro, evocar é para fora. Então você evoca o demônio lá, o Astarote, Asmodeus e não sei o que, né? Porque você tem, né? Daí você tem que fazer um estudo lá. Esse demônio, como é que é? Ele é responsável pela prosperidade, esse por línguas, esse não sei o que, esse para derrotar os inimigos, e tem de tudo. Você lê, tem de tudo. É um negóciozinho maravilhoso. Eu sempre recomendo, pessoal, leia de tudo, mas com conhecimento de causa e critério, né? E veja, muitas vezes, se é se é uma literatura para estudo, né, que você vai se dedicar, ou é um simples prazer de saber do que se trata algumas coisas. E tem muitos livros que tem que se tomar cuidado, né, para você não entrar, né, que esse daí é um deles, né, que nem eu falo, né, tem muita coisa, o Eliphas Levi, né, o Eliphas Levi tem muita coisa interessante, não sei o quê, mas tem que tomar muito cuidado, e ele mesmo falava com isso daí, né, porque se você é curioso, não comece a trilhar esse caminho do oculto, né, porque você pode se perder nos labirintos do conhecimento, sabe? Ele fazia umas meio que ameaças ou avisos, né, no começo de alguns livros, mas tem alguns livros que eu acho muito bacanas, né, cara? O Grande Arcano, né, a História da Magia, eu acho legal os livros ali, sabe? Sempre se traz alguma coisa, sempre se tira alguma coisinha, né? Nem tudo está perdido, né, como você fala o outro. Então, essa aí é a própria Goécia, né? Da onde que vem? Vem desse contexto todo, né? E daí Fábio Vieira, cara, não tem nada a ver com maçonaria isso daí, não se trata, a gente não trata, não tem evocação, não tem invocação, não tem nada, né? Não tem esse tipo de coisa, certo? O que a maçonaria trabalha nesse contexto, vamos dizer, de uma ligação com a divindade, é quando se inicia uma reunião e se pede a proteção do grande arquiteto, né? Que é uma coisa normal, é uma cerimônia, inclusive, né? Ela é feita mais para, afetar os nossos sentidos, né? Como você vai na inauguração de uma praça, por exemplo, ou início de um ano legislativo, numa assembleia, seja uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Estadual, Federal, pedimos a proteção de Deus para que transcorram tudo de forma perfeita, os trabalhos no decorrer do ano inteiro. Então são feitos esse tipo de coisa, certo? Então a maçonaria trabalha mais ou menos na mesma pegada, né? Que são coisas que afetam mais nossos sentimentos, como eu falei, certo? Do que propriamente isso, mas se pede esse amparo, né? Uma força superior, né? É a única coisa. É a única coisa, certo? E daí nessa questão da Goécia não tem matéria nenhuma, não se estuda essas coisas,
não se dedica ao estudo. Claro que um ou outro maçom, né, o cara entende, que nem você viu, eu entendo porque eu li, já conheço essa matéria faz muito tempo, né, certo? Mas dentro da doutrina maçônica, da pedagogia, não tem nada a ver, você nem vai saber, né, você pega um maçom lá que às vezes é um cara estudioso, não sei o quê, que ficou focado na questão da maçonaria, se fala do Asmodeu, do Astarote, não sei o quê, cara, o cara nem sabe do que se trata. Claro que se é um intelectual, ele vai pelo menos ter linhas gerais do conhecimento a respeito disso, mas ele vai entender que dentro do sistema maçônico, dentro, por exemplo, demônio, Lúcifer, Bafomé, se você pegar um sistema tradicional, certo, ou seja, um sistema legítimo de maçonaria, com reconhecimento e regularidade, você vai ver que não tem nada de Bafomé, de capeta, que não sei o quê, do bode, sabe? Não tem nada, isso daí são mitologias, né? Foram questões que foram sendo criadas aí, muitas por teorias de conspiração, etc, etc e tal, e não existem nos sistemas maçônicos, né? É o que o povo fala, né? Ele caiu aí na boca do povo, né? Que não conhece, né, o surgimento dessas teorias de conspiração, né? Que foram que daí entra na mesma questão, isso era o século XIX, mais ou menos, mas não deixa de entrar na mesma questão da criação das pseudoepigrafias, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Livro, aqui. Não, é nesse aqui mesmo. Ó, aqui, ó. A Arte da Maçonaria. Alguns dos grimórios mais conhecidos aqui, ó. Aqui eu fiz aqui, ó. Outra questão interessante que não se pode deixar de lado, a era das pseudoepigrafias, tá aqui, das pseudoepigrafias. Pseudoepigrafias. Eu faço um detalhamento aqui. Né? O Evangelho de Tomé, né? O Evangelho que foi lá em Nag Hammadi, né? Que é atribuído a Tomé, né? O livro de Enoque, por exemplo, o Apocalipse de Enoque, o livro de Esther, o adicional, o Apocalipse de Pedro, certo? O Evangelho de Maria Madalena, isso daí só no âmbito do cristianismo. Né? Daí você vê na parte assim, da linha esotérica, né? Além dessa linha esotérica, temos o surgimento dos grimórios, né? Que é o Picatrix, né? Conhecido como Gaia al-Hakim, certo? Livro de astrologia e magia, que se acreditava ter sido escrito originalmente em árabe no século XI, certo? Desse tem a Chave de Salomão, atribuído ao rei bíblico Salomão. Esse grimório é uma das obras mais famosas da magia medieval. Descreve rituais e invocações para controlar espíritos e demônios, além de fornecer métodos para fazer amuletos e talismãs. O livro de São Cipriano, o livro de Abramelin, o Mago, né? A Bruxa de Endor, o Grimório Verum, também, o Grande Grimório, o livro de Oberon. Tem mais coisa aqui, cara. Enfim, tem bastante coisa. Aqui foram alguns só. Nesse livro aqui, A Arte da Maçonaria. Para saber de onde que vieram as coisas, né? Por isso que tem que se saber essas questões todas. Então, são questões que, por exemplo, foram citadas, mas é que foram citadas para justamente as pessoas conhecerem os fatos que ocorreram e muitas vezes não caírem em armadilhas, né? Porque você entra às vezes num labirinto dessas... Tem alguns escritores aí, né, que você entra em algumas instâncias que eles propõem como um caminho, né, para a evolução, sabe? Que são uma verdadeira fria. Com o tempo passando, você vê perda de tempo, perda de dinheiro, certo? E depois você vê por quanto tempo eu perdi, em vez de estudar uma coisa mais ortodoxa, mais reta, sabe? Fiquei me perdendo em uma série de linhas que não tem nada a ver, que não me trouxeram nenhum tipo de conhecimento, não me trouxeram nenhum valor adicional àquilo que eu precisava, que eu queria, etc e tal, certo? Então tem que se tomar bastante cuidado e reitero novamente, não existe essa questão da Goécia, né, dentro das linhas maçônicas tradicionais, pelo menos. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e espero você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo, Palladio
investimentos e recursos financeiros. Um negócio de irmão para irmão.